Olá pessoal, hoje trago ao canal um vídeo para falar um bocado de como é que eu quase incendiei a minha garagem. Isto porque eu estava a testar esta impressora laser, distraí-me durante algum tempo e quando voltei tinha um pequeno incêndio na garagem. No entanto, como eu tenho a zona preparada para a impressora a laser, não me deu grandes problemas, a não ser o que vocês estão a ver aqui, que a impressora ficou intelesada. E eu quero aproveitar este vídeo então para falar um bocado dos perigos e dos cuidados que vocês devem ter em conta com estas impressoras. Isto porque cada vez mais este tipo de impressoras, quer seja impressora laser, quer seja impressora 3D, que era algo que não era muito fácil de obter, cada vez mais é mais barato e mais fácil de uma pessoa compra na Amazon, compra num site específico, chega à nossa casa e nós a vermos uns vídeos no YouTube, a vermos uns tutoriais, estamos logo a utilizar. E por vezes podemos nos esquecer um bocado dos cuidados que devemos ter. Especialmente numa impressora laser, que tem aqui um laser e que o laser corta o material e ao cortar esse material pode sempre fazer alguma chama. Em relação a esta impressora, o que é que aconteceu? Eu estava a testar a cortar acrílico e coloquei a impressora a fazer duas passagens, ou seja, a fazer o primeiro corte e como eu queria ter a certeza que as coisas ficavam bem cortadas, faço um segundo corte que é para ter a certeza que consegue cortar o acrílico de um lado ao outro. E antes disso eu tinha estado a cortar madeira. E correu tudo bem, estive sempre a observar, sempre na zona, para ter em conta que não acontecia este problema. No entanto, eu estava a cortar o acrílico. Nós nunca nos podemos esquecer disto, que há materiais sempre mais inflamáveis que outros. Estava a cortar o acrílico deita um cheiro muito mau, portanto eu afastava-me sempre da garagem, da zona onde estava a cortar. Fez o primeiro corte, eu estive a ver tudo bem. E depois, quando começou a fazer o segundo corte, eu ausentei-me um bocado para fazer umas coisas que eu tinha a fazer do outro lado da garagem, por fora. E foi o suficiente para quando eu cheguei novamente à garagem já estava a arder, ou seja, o acrílico estava a arder e o laser estava por cima do acrílico, estava tudo a arder, tinha uma pequena fogueira e eu peguei numa toalha, por acaso eu também tenho um pequeno extintor, mas não o tinha à mão, peguei numa pequena toalha, tapei tudo e o incêndio acabou. No meu caso, como eu estava a dizer, eu tenho as coisas relativamente controladas, porque eu tenho isto em cima de uma base metálica, portanto, no máximo arde o material que eu estou a cortar e depois acaba porque não tem muito por onde alastrar, porque a base metálica é grande e não consegue arder. E como também tem isto num canto da garagem, também em princípio não alastrava para nenhum lado. O problema aqui foi do operador, ou seja, eu distraí-me. E porquê? Porque facilitei. Esta já é a terceira máquina que eu estou a testar do género. Já tinha testado duas mais caras, uma por acaso até era bastante segura, porque tinha um botão de emergência para desligá-la se fosse necessário. Tinha também sensores para se detectasse chama, parasse de cortar. Aqui o problema foi que o laser a fazer o corte começou a fazer uma pequena chama. No entanto, como esta impressora é uma impressora simples, não tem nenhum sensor, continuou a cortar e eu também não estava lá para ver. E ao continuar a cortar, de certeza que a chama alastrou. Ou seja, eu acho que não foi um problema aqui do laser em si de ter estourado ou ter começado a arder, foi mesmo um problema do material que eu estava a cortar começar a fazer chama, começar a arder e não estava lá ninguém para ver, para parar e para apagar logo, portanto depois aquilo alastrou-se. Claro, quando eu cheguei à garagem tinha um pequeno incêndio aqui nesta zona, estava isto tudo a arder, eu peguei na toalha e apaguei e pronto, depois fui ver aqui os estragos, que foi efetivamente o laser, portanto, eu se quiser testar esta impressora vou ter que comprar um laser novo, e depois foi só aqui a estrutura central que também ardeu, porque isto costuma ser tudo em alumínio, portanto não costuma dar problemas, e ardeu aqui um cabo, uma parte que faz com que isto ande para a frente e para trás, ficou aqui colado, portanto o estrago no meu caso não foi muito grande. Imaginem que vocês tinham isto num apartamento, tinham isto no vosso quarto e também tinham feito o mesmo. Têm cortado tudo bem, nunca deu problemas, puseram a cortar qualquer coisa, até foram à cozinha para beber água ou foram à casa de banho para fazer qualquer coisa e quando chegam já têm um pequeno incêndio. Eu no meu caso era um pequeno incêndio porque não se alastrou. Agora, se vocês tivessem isto num quarto, numa mesa de madeira ou perto de umas cortinas, ou chegado a qualquer coisa, ou até no chão, à beira de um tapete, não é? Depende de onde é que vocês colocam isto, podiam ver que depois o incêndio alastrava-se demasiado e se calhar vocês não conseguiam controlar. Com isto, o que é que eu vos quero dizer? Quando vocês compram uma impressora laser, não se podem esquecer que apesar disto ser muito fácil de montar, muito fácil de utilizar, isto não é um brinquedo para vocês colocarem em qualquer lado e deixarem a cortar e vão à vida e quando voltam está tudo feito. Mesmo numa impressora 3D podem acontecer problemas. Portanto, quais são aqui as recomendações que eu vos dou? Para começar, tentem colocar isto numa zona, claro, com arejamento, porque se vocês utilizarem isto no quarto com os fumos que isto pode fazer quando corta madeira, quando corta outros materiais, são tóxicos.
portanto convém não estarem na mesma zona. Eu recomendaria sempre isto, vocês terem numa garagem ou poderem utilizar no exterior. No entanto, se vocês não podem fazer isso, pelo menos ter aqui uma capa. Existem capas que se metem à volta destas impressoras que também evitam incêndios, ou seja, pelo menos o incêndio não alastra tanto. Portanto, uma capa, se vocês estão num apartamento, é colocar uma capa que consiga envolver por completo a impressora. Também terem garantia que tem uma base, que mesmo que o material que está no meio comece a arder, que a base não vai derreter e depois as coisas vão para baixo. Essas são as recomendações iniciais que vocês devem ter sempre em conta. E além disso, depois terem uma manta para apagar incêndios ou terem um extintor. No caso de alguma coisa acontecer, vocês estarem logo em cima do momento e conseguirem logo controlar o incêndio e não alastrar muito mais do que, por exemplo, como aconteceu a mim. É claro que o importante é vocês nunca deixarem estas máquinas a trabalhar sozinhas. É que podem pensar também, vou deixar uma webcam e fica a controlar. No entanto, basta às vezes 30, 40 segundos, 1 minuto, até vocês começaram a ver e depois vão a correr para apagar, e já é o suficiente para alastrar mais do que vocês estavam à espera para conseguir controlar. Mas quando eu cheguei à garagem realmente assustei-me, porque tinha aqui tudo a arder, tinha o portátil até relativamente perto, porque isto nós depois temos que ligar o portátil para imprimir as coisas, e já estava a ver que ia ter problemas, mas a chama não alastrou muito mais desta zona, que era mesmo por causa dessa questão de eu ter isto numa mesa com uma placa metálica e garantir-me que a chama não saia muito daquela zona, porque isto também não tem muito mais por arder. O que pode acontecer é, se vocês tivessem alguma coisa ao lado, em cima, que também fosse inflamável, depois também a chama ia alastrar para essa zona. A anterior, que eu já tinha falado no canal, por exemplo, tinha um sensor de chama. Isso significa que sempre que detectava uma chama, ela parava. E mesmo que não parasse, eu depois também tinha um botão de emergência. Por exemplo, neste caso, nesta impressora não tenho nenhum botão. Eu tenho é que puxar o cabo e tenho que fazer o resto. Nessa, por exemplo, eu tinha o botão de emergência, eu podia carregar e tinha o sensor de chama. O que se pode pensar é que o sensor de chama não faz muita coisa, mas se fizer uma pequena chama e o laser parar, a chama não alastra muito mais do que isso. Agora, se fizer uma pequena chama e o laser continua a funcionar, claro que a chama vai alastrar e vai fazer, digamos, uma pequena fogueira. E eu facilitei, aqui a culpa foi toda minha, porque eu facilitei porque já tinha testado outras impressoras deste género, já tinha cortado antes madeira e depois pus a cortar o acrílico e afastei-me um bocado para fazer outras tarefas, porque no meu caso eu não estou só dedicado a isto, estava a fazer outras tarefas, fui fazer uma coisa, fui fazer outra e depois quando voltei já estava tudo a arder. Espero que este vídeo sirva para alertar aqui dos perigos e dos cuidados então que vocês devem ter em conta com estas impressoras. Com isto não quero dizer que eu vou deixar de testar estas impressoras, simplesmente vou começar a ter mais cuidado, ainda vou ver como é que vou fazer para poder fazer a análise completa desta, porque esta é uma das mais baratas que eu tinha a testar. E posso dizer que não é por ser mais barata que tive este problema, em termos do que aconteceu, poderia acontecer em qualquer uma, neste caso foi mesmo o material que inflamou e começou a arder e fez o resto arder. Em relação a este tipo de coisas, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Já como eu estou a dizer, esta é a terceira impressora que eu estou a testar deste género, ainda tenho mais uma para testar, vou ter na mesma aqui cuidados redobrados a testar isto. No entanto, o meu objetivo é mesmo mostrar-vos que este tipo de tecnologia, coisas de UI, cada vez estão mais ao alcance de qualquer pessoa, são cada vez mais baratas, são cada vez mais fáceis de comprar e com isso também significa que cada vez temos de ter mais cuidados, porque nós compramos uma fritadeira elétrica, compramos coisas para a cozinha que são elétricas e não temos muitos cuidados porque elas já têm algumas seguranças. Neste tipo de coisas, a segurança somos sempre nós, temos de estar aqui a observar e a ter certeza que não vai acontecer nada. Nunca se esqueçam, estamos aqui a lidar com um laser com uma potência de 10 watts. Este tipo de laser faz estragos, tem que ter potência suficiente para fazer o corte. Dessa forma acho que já vos disse tudo o que queria dizer, já vos contei aqui a minha aventura do dia. Portanto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Aqui é um vídeo que eu não tinha programado, é mesmo para vos alertar a estes perigos e para vos dizer que nem sempre tudo corre bem. No meu caso, pelo menos, dentro do que correu mal, não correram muito mal as coisas. Podia ter sido um evento que corresse muito pior, podia ter incendiado ali a garagem de uma forma pior, mas como eu já tinha alguns cuidados, pelo menos não alastrou muito. Isto é mesmo para vos alertar, tenham sempre muito cuidado onde vocês vão montar a vossa impressora, porque se houver um incêndio tenham mesmo a preocupação que pelo menos na zona não existe material inflamável, para no máximo arde ali aquilo e vocês ainda têm tempo para controlar e para não se espalhar muito. Portanto pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.